Então, irmãos, eu vou ler para nós em Marcos 3, versículo 1. Marcos 3, versículo 1. Então, a Bíblia, quando você leia a Bíblia no Antigo Testamento, na época de Jesus, enquanto Jesus estava andando na terra, essa época ainda era a época do Antigo Testamento, do Antigo Aliança. Não, então, foi a Antiga Aliança. Jesus fez uma aliança com Israel, né? No Antigo Testamento, né? Então, Jesus estava ainda antes da crucificação de Jesus. Era a época da Antiga Aliança. E depois de Jesus, Deus fez uma nova aliança, né? Nós sabemos que Jesus dizia, e também o Paulo dizia, que agora qualquer pessoa agora não tem mais grego ou romano, ou mestre ou escravo, tudo é igual, né? Então, sim, antes no Antigo Testamento também, qualquer pessoa, qualquer povo teve direito de virar filho da promessa. Poderia virar, não filho da promessa, não, filho de prosselita. Prosselita era alguém que não nasceu então eu vou tentar pregar ainda. Eu estava falando sobre os filhos de promessa, né? No Antigo Testamento, no Antigo Aliança, primeira aliança, Deus falou com Abraão, né? Tu lembra? Deus falou com Abraão que ele vai ter filhos, ele vai ter uma descendência. Se vocês poderiam contar os grãos da arena do mar, ele diz, dessa quantidade vai ser sua descendência. Se você poderia contar as estrelas do cielo, essa quantidade vai ser a descendência dele. Então, isso era a primeira aliança. Deus escolheu, através do Abraão, uma povo, né, para servir a ele. E Deus fez uma aliança com ele. Uma noite, Deus estava falando com Abraão, e enquanto dois homens estavam fazendo uma aliança, eles cortaram algumas animais no meio, cortaram eles no meio e partiu eles, né? E aí os dois pessoas que iam fazer essa aliança teve que andar no meio das animais partidos, né? Então, enquanto uma aliança foi feita, animais teve que ser sacrificados, não é verdade? Então aí, quando Deus fez uma aliança com Abraão, Abraão estava
reunindo. E quem estava andando no meio dos animais que foram partidos foi Deus. Então, por lado de Deus, ele fez a aliança com Abraão. É muito melhor quando Deus faz uma aliança com um ser humano do que um ser humano fazendo uma aliança com ele. Por quê? Porque um ser humano pode quebrar a aliança com Deus. Porque ser humano, ele falha, né? É fácil para ser humano falhar, quebrar a aliança. Mas Deus, a Bíblia disse, Deus não é um homem para mentir. Deus não mente. Deus não quebra uma aliança. Então Deus fez a primeira aliança com Abraão e com seus filhos, com a sua descendência. Mas no tempo de Jesus, Jesus e os seus discípulos e todas as pessoas que estavam vivendo naquela época estavam ainda no primeiro aliança, mas Jesus vieram para acabar com essa primeira aliança. E aí Jesus mesmo foi, como eu disse para vocês ontem à noite, Jesus foi Cordeiro de Deus para ser matado para nós, para ser o sacrifício final. E aí, desde a crucificação de Jesus, nós não precisamos fazer mais sacrifícios para pedir perdão. E aí, através da morte de Jesus, foi uma nova aliança. E aí, todos os povos podem ser filhos da promessa, mas filhos da segunda promessa. A primeira promessa, sim, já como eu te falei, eu referi sobre uma palavra proselita. Se você não era uma israelita e nasceu uma descendente de Abraão, né? Se você não fazia parte das 12 tribos dos descendentes de Abraão, você poderia virar uma israelita. E eles chamaram eles proselitas. Então, se você era um homem, você teve que ser circuncisado para que você poderia fazer parte do povo de Deus. E aí, esse povo de Deus que nós chamamos israelitas ou hebreus, né? Eles, no início, eles teve uma tabernáculo. Tu lembra? Tabernáculo. E aí, aquele tabernáculo era tipo templo imóvel, né? Você poderia mudar ele, né? Porque os israelitas, enquanto eles saíram do Egito para chegar ao terra prometida, eles eram nômades, né? Por que eles eram nômades? Era rapidinho para chegar de Egito para terra prometida. Era rápido. Se eu não estou me enganando, foi 17 dias de caminhar, né? Era fácil de chegar lá, mas por que eles eram fazendo esse voltas no deserto? Por causa daqueles 10 homens. Lembra, Moisés, ele mandou lá para Jericó, ele mandou 12 homens. E aí, quando voltaram esses 12 homens para vir o terra prometido,
quando voltarmos 12 homens, 10 homens do 12, eles eram muito negativos. Dizia: olha, lá naquele terra prometida onde Moisés quer nos levar, lá tem os gigantes, lá tem pessoas que vai nos matar. Nós parece como gafanhotos nos olhos deles. E também nos nossos próprios olhos nós parece gafanhotos. E aí o povo quis escutar aqueles 10 homens. Só foi 2 homens, Caleb e Josué, que estava dizendo: não, mas Deus está conosco, nós temos força através de Deus para vencê-los. Não fica com medo. Josué e também o Caleb, eles disseram: nós temos como de vencê-los, vamos lá, porque Deus prometeu. Mas por causa desses 2 homens e todo o povo que estava acreditando aquilo que aqueles 10 homens falavam, Deus dizia: toda essa geração que acreditava naqueles 10 homens não vai entrar na terra prometida. Então, por isso, aqueles 40 anos, eles estavam ali para que toda aquela geração poderia morrer. Eles não estavam perdidos espiritualmente, eles faziam parte da promessa. Eles eram filhos da promessa, eles eram os 12 tribos de Israel, filhos descendentes de Abraão. Mas porque eles não teve fé em Deus, eles pensavam que meu inimigo é mais poderoso do que meu Deus. Tem muitos crentes que estão viciados em algumas coisas e eles não estão vencendo o inimigo. Eles estão deixando o inimigo desanimá-los, eles estão deixando o inimigo sobre controle da vida deles. E aí eles não têm como de entrar na terra prometida. Porque eles não acreditam em um Deus que são mais poderosos do que qualquer problema, ou qualquer gigante, ou qualquer desafio. Deus é mais grande. O que Davi dizia lá em Salmo 121? Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro é de Deus, que criou o céu e a terra, né? Ele olhava não somente para os problemas, assim embaixo, ele olhava um pouquinho mais para cima das montanhas, onde ele enxergava o seu Deus, que criou o quê? O céu e a terra. Céu e a terra é muito mais grande do que a própria montanha, né? Então, vamos olhar para Deus, porque Ele é mais poderoso, mais valente, mais forte do que qualquer problema, qualquer gigante, qualquer inimigo. Ele vai nos dar as promessas, a terra prometida, se nós olharmos para Ele. Mas aí, esse povo Israel, eles estavam utilizando lá no deserto o tabernáculo, né? O tabernáculo, um templo móvel, né? Que poderia ser mudado, né? Porque eles não ficavam sempre num lugar. Mas aí, enquanto Davi virou rei
do Israel, ele era segundo rei, primeiro rei era Saul, mas o segundo rei era Davi. Ele queria construir um templo, uma casa do Senhor, permanente, não temporário, porque o tabernáculo era algo temporário, mas ele queria construir um templo, né, fixo, que não era para mudar, ser mudado. Mas Deus disse para Davi: não, eu não quero que você construa para mim o templo, porque você é um homem de guerra, você fizeram muitas guerras, mataram muitas pessoas. Eu quero que alguém que não fazia tanto guerra constrói a minha casa. Então Deus colocou no coração do Davi a fazer o templo, mas Deus não deixou ele mesmo, mas ele preparou o filho de Davi, Salomão, para construir o templo. Mas aí, enquanto Salomão começou a construir o templo, todos os materiais estavam prontos, estavam listos, porque Davi sabia que ele não poderia construir o templo, mas ele criou seu filho, sabendo que eu vai ser o instrumento, o Salomão, para construir esse templo que era o sonho do meu papai, através de Deus. Ele foi maestro de obra, o Salomão, mas todos os materiais estavam prontos. E aí Salomão, ele construiu o templo, né? Mas aí, irmãos, esse tabernáculo que era móvel, e também o templo teve regras, né? Algumas regras. Você não poderia levar um animal para ser sacrificado que teve defeito, uma mancha, não poderia. Você teve que levar cordeiro sem defeito, sem mancha. E teve outras regras também. Quem era o tribo que serviu lá no templo? Quem sabe? Não Judá não. Levi, tribo de Levi. Aos levitas serviu lá no templo, né? No tabernáculo e no templo. Aos levitas. Então, irmãos, eu sei que algumas igrejas chamam os cantores e as pessoas que servem na igreja, chamam eles os levitas, né? Eu já sabem isso. Mas, enfim, irmãos, mas o templo teve regras. Sempre teve que ter fogo lá no templo, né? Sempre teve que ter pão lá dentro do templo. Sempre teve que ter alguém que estava guardando o templo. Sempre teve que ter música dentro do templo. Então teve regras, algumas regras. Mas aí tem regras, teve também regras. Se você faz estudos sobre as regras do templo, algumas coisas estão na Bíblia, mas também tem outros textos também, outros livros que foi escrito naquela época também, que também fala sobre as regras do templo. Então, uma das regras do templo era que uma pessoa que estava cego não poderia entrar no lugar que chamava santo. Né? Nós ouvimos ontem, era o santo, o lugar santo e santo dos santos.
No Santo dos Santos não poderia entrar ninguém se não fosse o sumo sacerdote, não é verdade? No primeiro aliança, no Velho Testamento. E aí, no santo, no lugar santo, somente poderia entrar os levitas que faziam o serviço, aqueles que faziam o trabalho, eles teve que ligar o fogo, eles que teve que colocar incenso, cheiro bom, eles teve que fazer música. Mas aí, o templo teve um lugar onde, por exemplo, o povo poderia chegar no quadro, eu não sei como chama, eu acho que chamar o quadro, era como se fosse uma varanda, um lugar onde o povo poderia chegar. Ali, por exemplo, se você pecou, fazia alguma coisa mal e você queria pedir perdão, era ali onde você trouxera a sua cordeiro ou a sua pomba, né? Ou o seu sacrifício, né? Se você não teve uma pomba, uma cordeiro ou um boi, como chama, bezerro, você poderia também trouxer como se fosse trigo, farinha de trigo ou farinha de milho. Você poderia trazer também uma oferta. E aí, ali, você teve que colocar sua mão em cima da cabeça daquele sacrifício, né? Porque aquele bicho, aquele animal vai carregar a sua pecado. Então teve um lugar no espaço do templo onde o povo, pessoas normais, poderiam entrar, né? Mas naquele lugar onde o resto do povo poderia entrar, não poderia entrar uma pessoa que estava cego ou surdo, né? Então, esse tipo de pessoas sempre ficava afuera, né? A gente leia muitas vezes que teve pessoas que estavam pedindo esmola, que estavam lá no portal do templo, mas não era dentro da área de serviço, entende? Você está entendendo? Mas aí, enquanto você entrava no lugar oficial do templo, ali, não poderia entrar pessoa com defeito que estava machucado permanente, assim, eu não sei como chama, descapacitado, né? Alguém com um defeito. Mas aí, a gente vai ler aqui em Marcos 2, Marcos 3, versículo 1. De novo, Jesus entrou na sinagoga. E aí, o sinagoga era como se fosse, aqui na cidade, eu vou utilizar esse exemplo. Aqui na cidade tem igreja católica, né? Igreja católica principal, lá na praia. Tu sabe, tu já viu ele? Uma grande, branco e azul. Eu não sei como ele chama ele. Catedral. Mas aí, fora daquele catedral que é o principal, aquele só é o grandão, né? Vamos colocar, eu não vou pregar alguma coisa bom sobre a igreja católica, eu não vou falar alguma coisa mal também, eu só vou usar como exemplo. Ali é o catedral, é o principal. Mas aí, fora do catedral, tem vários o quê? Capelas. Aqui fora. Aí, pela cidade, tem muitas capelas, pequenas igrejinhas católicos, entende? Então,
o templo era o principal, era só um templo no Jerusalém. Mas tem nas várias cidades em volta da Jerusalém, no Canaã, teve sinagogas, não teve outros templos. Primeiro templo, segundo templo, não. Era só um templo, mas teve sinagogas. Sinagogas que representavam o templo, né? Onde teve fariseus, onde teve sacerdotes, onde teve levitas que faziam o serviço para o Senhor. Porque o povo cresceu e era um grande povo. Então não dava ter somente um templo. Mas aí também nas sinagogas também teve regras. E aí, de novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha umas das mãos ressequida, né? Isso significa que ele estava seco o braço dele. Mas aonde ele estava? Dentro da sinagoga, dentro da área de serviço. Então, ali, isso era contra das regras das sinagogas, do templo. No área de serviço, somente poderia entrar pessoas sem defeitos. Eram as regras. Mas por que esse pessoal estava lá dentro da sinagoga? Por quê? Porque os fariseus levaram ele lá por dentro. Os fariseus estavam procurando alguma coisa para que eles poderiam testemunhar contra Jesus, porque eles estavam procurando uma razão para matar Jesus, não é verdade? Porque eles não gostavam de Jesus. Eles não gostavam, eles não queriam afastar dos pecados deles, esses fariseus. E estavam observando Jesus. Eu vou ler de novo. De novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Será que Jesus conhecia as regras das sinagogas? Claro que sim, ele conhecia. Mas também Jesus, ele também sabia aos corações e aos motivos desses fariseus, né? E aí, venha aqui para o meio. Então lhes perguntou assim, ele olhava para eles e perguntava mesmo: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Eles nem queriam responder. Então Jesus, olhando em volta para todos eles, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, como os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Irmãos, isso para mim é tristíssimo demais. Pessoas
que iam para a igreja com um motivo mau. Eu quero falar somente um pouquinho sobre isso. Será que esses homens, antes que eles iam para a igreja, para aquele sinagoga, será que eles estavam pensando assim: vamos lá, porque a gente quer aproximar de Deus. Nós queremos chegar ali na sinagoga para dobrar nossos joelhos. Nós queremos ali na sinagoga para servir ao Senhor com ânimo. Nós queremos ir para a sinagoga para pedir ao Senhor para quebrantar nossos corações de novo. Nós queremos ir lá para a sinagoga porque nós queremos cantar aquelas músicas que agradam ao Senhor, mas que deixa o Senhor levantado, porque Ele merece. Nós queremos ir para a sinagoga porque eu quero levar meu dízimo ou minha oferta com alegria e ânimo, porque eu quero servir meu Senhor que salvou minha vida. Será que isso foi a atitude daqueles homens? Não. Isso não foi a atitude antes que eles iam para a igreja. Eles não estavam pensando em Deus, o seu Criador. Eles não estavam pensando nas grandezas, os milagres, nas coisas boas, nas privilégios que eles teve para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor. Não, isso não era o motivo deles. O Davi, ele disse: tão é agradável quando meus irmãos me dizem, vamos lá para o caso do Senhor, né? Ele fica sempre alegre. Davi, quando ele escreve os salmos, tem vários salmos que dizem assim, mais ou menos a mesma coisa. É coisa boa de ir para a casa do Senhor. Ele sempre está animado de ir para a casa do Senhor, porque ali ele vai ter uma encontro com Deus. Ali eu vou servir o Senhor. Ali eu vou chegar vazio e depois eu vou sair cheio do Espírito Santo. Isso tem que ser seu motivo. Mas esses homens iriam com um motivo mau. Já antes. Sabia que lá eles vão encontrar Jesus, ao Messias. Lá no capítulo 2, quando aqueles homens estavam deixando aquele paraplético lá do teto, né? Ele curava muitas pessoas. E as pessoas disseram: esse homem é diferente, porque nunca havia acontecido nesse jeito. Todo mundo sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele era Messias. Mas eles não queriam afastar dos pecados deles. E teve corações duros, sujos, feios, cheios do pecado. E aí, eles foram lá para a sinagoga como um motivo mau, para procurar o quê? Histórias, para que eles poderiam fofocar. Hoje em dia tem crentes também que somente iam para a igreja para buscar informação para que eles possam fofocar para o resto da semana. E aí, depois esses homens viu que Jesus estava curando esse homem no sábado, o que eles foram fazer? Você viu que ele curou alguém no sábado? Vamos matar ele. Foi isso. Eles foram para a sinagoga para procurar informações para que eles poderiam fofocar, falar mal contra outra pessoa.
Você tem que pedir para si mesmo, você tem que sentar enquanto você vai fazer seu próximo devocional. E vai perguntar para si mesmo, por que eu ia para a igreja? Qual é meu motivo que eu vai para a igreja? Meu motivo é para encontrar com meus amigos? Meu motivo é para que eu possa procurar uma namorada? Meu motivo é porque eu quero encontrar meu futuro marido? Irmãos, mas sim, igreja é um lugar maravilhoso onde você pode encontrar sua futura esposa ou esposo, marido. Bem, seria o lugar onde você encontra. Não vai encontrar ele ou ela lá no bar. Encontra seu marido na igreja, tá? É um lugar bom. Mas toma cuidado. Lá também tem lobos, né? Mas o que seria seu motivo que você ia para a igreja? Somente porque lá na igreja, domingo eu vou para a igreja porque domingo vai ter ariceiro, né? Domingo vai ter uma comida na igreja, mas nos outros domingos eu não vai. No quarta-feira no culto de oração eu não vai. Na sexta-feira no culto de jovens eu vou, porque no culto de jovens tem pipoca, tem cachorro quente. Lá no culto de jovens a gente assiste película, lá tem brincadeira, é muito legal. Mas na igreja domingo ou na quarta-feira no culto de oração é muito chato. O que seria seu motivo de ir para a igreja? Você ia para a igreja para encontrar com outras pessoas? Algum tempo atrás, eu e Juancho, eu encontrei duas mulheres lá perto do Porto Queiroz. Eu não sei se você lembra, duas senhoras aí, mais ou menos 50 anos. E aí eles queriam vir, a gente foi algumas vezes para buscá-las. Eles pintaram os cabelos deles loiros, mas eles não estão aqui na cidade mais. E eles vieram para a igreja, e a segunda vez, quando eles vieram para a igreja, eles me pediram, a gente quer dinheiro, porque nós queremos pagar nosso aluguel. Se a igreja vai pagar nosso aluguel, a gente vai continuar com sua igreja. A senhora me pediu para pagar o aluguel dela, do apartamento dela. E senão, ela não vai voltar mais para a igreja. E aí ela foi embora. Eu não sei se ela encontrou outra igreja que ia pagar o aluguel dela. Mas isso foi o motivo dela. Eu disse para ela, senhora, eu não vou pagar o aluguel da senhora. Ela disse, se você não paga, deixa a igreja pagar. Eu disse, nossa igreja não é muito pequena, nós não temos como. E se nós teria como, até não pagaria. Porque o seu motivo de ir para a igreja não é para que você pode ganhar da igreja. Jesus vieram para servir, não para ser servido. E crente também tem que servir. O que seria seu motivo que você está indo para a igreja? Porque você quer ganhar alguma coisa? Ou será que seu motivo é para que você pode ter um encontro com Deus cada vez? Eu ia para a igreja, Deus, porque lá eu sei que ali eu fico mais perto de Ti. Senhor, eu ia para a igreja, Senhor, porque lá eu sei que ali, Senhor, cambiar minha vida. Senhor, muda minha vida. Senhor, muda minha atitude.
Quando eu tenho tantas tristezas na minha vida. Mas, Senhor, eu sei, quando eu vai para a igreja, quando eu saio, eu estou cheio de alegria, porque ali eu teve uma encontra, não como um pastor, não como os diáconos, não como os anciões, não como os outros membros da igreja, não. Mas ali eu tive uma encontra com Deus naquele domingo. Assim tem que ser nosso motivo de ir para a igreja. Esses homens foram lá para a igreja como um motivo mau. E até, mesmo se eles fossem líderes, eles colocaram uma pessoa que não era para estar dentro da igreja. Naquela época, porque teve regras. Eu não estou dizendo não pode ter uma pessoa surda na igreja. Meu próprio filho é surdo. O Danjo, ele é surdo. Ele nasceu surdo. E ele tem síndrome de Down. Se estava naquela época, ele nunca poderia entrar naquele lugar. Mas hoje em dia, em uma nova aliança, ele pode entrar na igreja. Agora o ouvido dele abriu, né? Pelo graça do Senhor. Somente um ouvido está surdo. Mas ele pode entrar na igreja. Nós estamos na nova aliança, depois da crucificação de Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas eu somente estou utilizando esse exemplo. Eles chegaram na igreja, na sinagoga, como um motivo mau. Eles não estavam indo para a igreja como um motivo boa para ter um encontro com Deus. Irmãos, Deus deu para nós esse privilégio de estar junto com outros crentes, com outras pessoas que também servem ao Senhor. E aí nós temos que aproveitar esse tempo enquanto nós estamos servindo, louvando o Senhor juntos. E aí, chega na igreja, chega no culto de oração, chega na casa do seu irmão em Cristo com ânimo, como um motivo boa. Porque se você vai para a igreja como um motivo mau, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar aquilo que você estava procurando. Se você chega para a igreja como um motivo para buscar o Senhor, você vai sair como Senhor achado, porque você vai achar Senhor na igreja. Mas se você vai chegar como um motivo para procurar fofoqueira, você vai achar fofoqueira também. Se você vai chegar como um motivo de ter uma comida boa, ariceiro domingo, você vai encontrar, você vai achar, e você vai ser cheio para um momentinho depois. Mas depois disso, você vai chegar em casa e você vai estar vazio de novo, com fome de novo, fisicamente. Mas se você vai chegar na igreja com fome para coisas de Deus, você vai sair cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, o que seria seu motivo de ir para a igreja? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite que nós poderemos escutar sua santa palavra. E essa palavra, Senhor, desses homens que foi para a sinagoga como um motivo mau. E, Senhor, infelizmente, tem muitas pessoas que iam para a igreja com motivos maus. Ajuda-nos para preparar nossos corações, nossa mente, antes que nós íamos para a igreja. Enquanto eu já vai tomar banho, enquanto eu vou já colocar minhas roupas, as minhas vestimentos, enquanto eu vou escovar meus dentes, enquanto eu vou me arrumar para ir para a igreja, ajuda-nos para preparar nossos corações já,
para que enquanto nós chegamos na igreja, para que nós estávamos com fome das coisas de Deus, como um motivo bom, agradável ao Senhor. E aí nós sabemos aquilo que nós vamos procurar, aquilo que nós vamos buscar, nós vamos achar. Ajuda-nos, Senhor, para ter motivo bom de servir ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja glorificado em nossas vidas. Ele leva-nos em paz para nossas casas hoje à noite. Obrigado pela chuva, Senhor. Nos agradece, o Senhor, muito, muito, muito. Nós precisamos dessa chuva. Esse rio está muito vazio. Tem que encher, Senhor. Ajuda esse rio para encher. Senhor, também trago-nos amanhã para o culto de ressurreição. Traz a gente, também os outros que não estão aqui hoje à noite. Trago eles e dá para nós um culto maravilhoso da sua ressurreição. Em nome de Jesus Cristo, seja glorificado em nossos meios. Amém.